Salve, salve, gente boa! Bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. E o ponto de hoje é o ponto número 18. Catecismo, uma exposição orgânica de toda a fé católica. Ele está dentro da quinta parte do prólogo do Catecismo da Igreja Católica, que vai dar as indicações práticas para o uso desse catecismo. É aquilo que desde o início venhamos falando. O prólogo nada mais é do que uma grande introdução ao catecismo. E entre as partes dessa introdução, nós vamos passar do objeto primeiro, da fundamentação, dentro das regras do catecismo, quais são as regras que devem ser obedecidas para que eu diga que esse é um catecismo da igreja, né? A sua fundamentação, a sua origem, a fundamentação bíblica, teológica, pastoral, tudo isso, a história da igreja como um todo, as partes do catecismo, que é o que nós estudamos até aqui. E hoje nós vamos para algo que é bem técnico, mas não menos importante, que são indicações práticas de uso do catecismo. Então, quando usar, como usar, as ferramentas que esse catecismo vai nos dar. E para que nós possamos tomar consciência de que elas estão ali, né? Quantos cristãos leem a Sagrada Escritura e não passam os seus olhos pelas notas de rodapé e muitas vezes, eu li, mas não entendi. Você leu em separado um versículo, mas às vezes é necessário saber um pouco da história do autor, às vezes é necessário saber onde é que aquele versículo repercute, né? Então, eu leio, me emociono com o cântico do Magnificat, que está lá em Lucas. Mas qual a origem, qual a inspiração deste cântico? Está lá no cântico de Ana. Então, lá no tempo dos profetas, o cântico dos Anauim. Então, aquela citação, ela tem toda uma história. Então, o ponto número 5 vai dar as indicações práticas para o uso. Então, o que eu devo fazer quando eu encontro uma nota pequenininha, né? Um número, um texto de margem, uma nota? O que eu devo fazer com isso? Como é que isso repercutirá no meu estudo, na minha compreensão do conteúdo que está sendo apresentado ali naquela parte do catecismo? Então, este ponto 18 começa, e o ponto 18 vai se adiantar por outros, vai se alongar por outros pontos, mas são as indicações práticas do uso do catecismo. Como usar o catecismo de uma maneira eficiente, eficaz e rica. Então, nós temos aqui o ponto 18 que diz o seguinte: este catecismo foi concebido com uma exposição orgânica de toda a fé católica. Deve, portanto, ser lido como um todo. Numerosas notas remissivas à margem do texto, números impressos em tipos menores, remetendo a outros parágrafos que tratam do mesmo assunto. É o índice analítico no fim do volume, permitem encarar cada tema na sua ligação e com o conjunto da fé. Então, o que o ponto 18 está nos dizendo, assim, em poucas palavras, é que o Catecismo da Igreja Católica ele foi elaborado conforme descrito como uma exposição orgânica da fé. Isso significa que ele foi elaborado para ser uma apresentação sistemática, conectada, interconectada de ensinamentos da igreja. Então, quando leio um texto, eu devo entender que aquele texto não está ali pensado de algum lugar, lançado solto. Ele faz parte de um grande conjunto. Isso significa que ele foi elaborado para ser uma apresentação sistemática, interconectada dos ensinamentos da igreja. A organização do catecismo não é acidental, não pense nisso. Alguém fez essa ementa e colocou lá. Não. Essa organização do catecismo, ela é intencional. Cada parte contribuindo para toda a compreensão do texto, da ideia geral. Nos catecismos, engraçado isso, eu vi na introdução do Catecismo da Sé, do Catecismo da Conferência Episcopal Italiana, que diz que até mesmo as imagens, até mesmo as figuras gráficas que se encontram, elas têm uma remissiva, elas têm uma ligação com o todo. A organização do catecismo, então,
por ser um documento da igreja, ele se estrutura em cima de todo o pensamento da igreja. E ele está estruturado assim para que o fiel possa compreender a fé de uma maneira coerente, de uma maneira integrada, evitando uma visão fragmentada dos ensinamentos. Isso é muito perigoso. Uma fé insípida, uma fé fragmentada, onde eu posso fazer ajustes com alguém que tem várias peças de um quebra-cabeça sobre a mesa e quer montar essas peças sem levar em conta onde elas se encaixam, né? Então, o uso das notas remissivas, dos índices analíticos, reforça a interconexão dos temas. Notas remissivas, assim, vou falar isso aqui, são números com tipos menores. E eles vão remeter a parágrafos que tratam de assuntos correlacionados, permitindo que o leitor perceba como os diferentes aspectos da fé se relacionam entre si. Índice analítico, no final do catecismo, é uma ferramenta de totalizadora. Vamos imaginar, eu quero falar sobre a Eucaristia. Então vou no índice analítico e ele vai mostrar para mim quais são os pontos dentro do catecismo da Igreja Católica que falam disso, que falam da Eucaristia. Então, dessa forma, cada tema é inserido numa rede de significados que liga a outros conceitos e que forma o quê? Os fundamentais da fé católica. Fundamentação disso. Esse conceito de numa exposição orgânica da fé remonta à tradição da Igreja. É assim que se constrói a doutrina. Toda vez que alguém está defendendo a fé, ele diz assim, como já foi dito, como já foi apresentado. E esse como foi dito, como foi apresentado, são as notas. É um corpo de ensinamento que, por estar tratando de um tema aqui, preso nesse tempo e espaço, neste momento, ele não deixa de fazer memória aquilo que já foi dito. O teólogo suíço Hans Urs von Balthasar enfatizou a importância de compreender a fé como um todo orgânico, né? Onde cada parte interconectada é como as pedras de uma grande muralha. Elas se conectam, elas até formaram um contraforte firme, coeso. Para nós, isso é para nos dar, contribui muito para o entendimento pleno de uma verdade, não aos pedaços. Porque é nas brechas de uma muralha que nós vemos as suas fraquezas, né? Para esse teólogo, o Balthasar, a teologia ela não pode ser vista como uma coleção de proposições isoladas, mas como uma sinfonia de verdades que se harmonizam. Então, quem toca violão, aí, quem toca qualquer instrumento musical, quando a gente tem uma nota dissonante, parece que houve um desafino. Na teologia, a mesma coisa. Quando eu falo de dignidade humana, quando eu falo de liberdade, quando eu falo de fé, quando eu falo de amor, e coloco uma pena de morte no meio disso aí, eu coloco um aborto no meio disso aí, é uma nota dissonante. Então, as reflexões sobre o catecismo, elas são muito importantes porque elas fazem a gente ver que aquilo que foi dito continua, aquilo que já foi dito continua sendo dito e continuará sendo dito. Ratzinger, o Papa Bento, ele destaca a importância dessa apresentação orgânica da fé. Porque a apresentação orgânica da fé, ela faz com que a gente entenda que o que soa, sempre soa dessa maneira. As reflexões sobre o catecismo do Papa Bento XVI são muito importantes. Então, aqui nas notas, e sempre nas notas, é bom que vocês busquem essa bibliografia. Muitas vezes, gente, essa bibliografia são documentos da igreja que estão no site da Santa Sé, né? Na vaticano.it.com, né? .org.it.com. Então, é apresentada de uma maneira, só para não dizer besteira para vocês, deixa eu ver qual que é o site, é vaticano.va, né? Vaticano.va. Então, muitos desses documentos que eu coloco aqui estão lá. É simplesmente uma questão de buscá-los. Essas reflexões do catecismo, né, devem ser apresentadas de maneira que todas as partes se relacionem com o núcleo central, que é a pessoa de Cristo. O que Cristo disse no Evangelho? O que Cristo disse nos Evangelhos, São Paulo disse nas cartas, São João disse nas cartas, São Pedro disse nas cartas, Tiago disse nas cartas, Santo Agostinho disse,
os primeiros padres, São Gregório de Nissa, disseram, e isso vem. Então, o catecismo é uma resposta às necessidades que oferecem a cada tempo. E o catecismo facilita a gente entender como uma síntese da fé. Então, eu, olhando para o catecismo, da mesma maneira que eu tenho acesso às palavras de Cristo, às palavras dos apóstolos, às palavras dos padres da igreja, dos padres do tempo da escolástica e os teólogos de hoje, e aos concílios, isso faz com que eu tenha acesso à fé sem intermediários. Eu posso olhar e ver o que a igreja está me dizendo. A igreja está me dizendo, e aí eu posso fazer uma métrica. Cristo disse isso, os padres disseram isso, a teologia diz isso, os concílios dizem isso, ou seja, sempre se disse isso. E vamos entender que, ao mesmo tempo, isso nos leva a uma profundidade, a uma integridade de doutrina, e aí isso repercute na liturgia, na moral, na oração. Exemplificando, a gente pode dizer que a importância disso é a abordagem orgânica. Nós vemos isso dentro da doutrina eucarística. A compreensão da igreja do corpo de Cristo é a mesma desde os apóstolos. A doutrina da Eucaristia não pode ser totalmente compreendida sem uma referência à natureza da igreja, porque nós somos corpo de Cristo. Quando falamos de Eucaristia, estamos falando de corpo de Cristo. Estamos falando da igreja, e aí eu vou para a eclesiologia, eu vou para tantas outras áreas. E essas notas remissivas do catecismo ligam o sacramento da Eucaristia com os ensinamentos à igreja e mostram que esses conceitos estão nas escrituras, que estão nos teólogos, que eles enfrentaram problemas no período das heresias, e tudo isso nos proporciona uma compreensão completa da nossa fé. Então, o primeiro ponto, esse ponto 18, a maneira de usar esta ferramenta, que é o catecismo, nos diz que estejam atentos à complexidade desta ferramenta. Ou seja, ela não é feita de palavras ao vento, mas de palavras que se conectam por uma única e profunda origem. O amor de Deus por nós, que se revelou e nas palavras foi se perpetuando na igreja, até chegar a mim e a você. Bom, grato por sua atenção, eu sou o professor Euclides e este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.